Eu não sei porquê, mas esta é uma mensagem que com certeza vai alcançar alguém aqui nesta manhã. E o Senhor Deus sabe que você viria, sabe que eu pregaria, porque Ele me incomodou em falar esse tema. E talvez esta pessoa pode ser você. Portanto, meu amigo, meu irmão, você não está aqui por acaso. Se você quiser subir um pouquinho, Johnny, o microfone, por gentileza. Você não está aqui por acaso. Pode ser que o Deus Espírito Santo tenha trazido você aqui para ouvir o que você tem que ouvir hoje. Geralmente um sermão ele começa com base, às vezes, no título. E a pessoa desenvolve um sermão com base no título apenas. Às vezes um sermão é desenvolvido o seu contexto e dentro do contexto é tirado então o título do sermão. É o contrário. Mas o sermão desta manhã eu tirei com base no personagem. E o personagem do sermão desta manhã é Caim. E sabe por que Caim? Porque Caim nos representa muito mais do que Abel. Apesar de tudo o que Caim fez, ele nos representa muito mais do que Abel, porque nós somos muito mais parecidos com Caim do que com Abel. O título do sermão que eu escolhi é assim: Caim, o amado de Deus. E se você duvida disso, você vai sair desta manhã daqui com outra concepção. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar a Deus e abrimos a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento colocamos a nossa vida nas tuas mãos para que o Senhor fale nesse momento em pessoa aqui. Para que o Senhor alcance os corações que vieram nesta manhã. Para que o Senhor desenrole este tema e nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor ama todas as pessoas, inclusive amou Caim, Senhor. Queremos que o Senhor fale em pessoa. O Deus Espírito Santo fique ao nosso lado, nos convencendo, nos mostrando a verdade. Pedimos que o Senhor tire deste lugar o inimigo de Deus e dos homens, para nós sentirmos uma atmosfera celestial nesse momento. Para que nós possamos entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, ou ligue aí a sua Bíblia. Nós estamos em outros tempos, em tempos modernos, né? Talvez você trouxe o seu celular ou o seu tablet. Eu convido você para abrir em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo de 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 8, o que a palavra de Deus diz nessa manhã. Abriram? Acharam? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler esse texto. Esse texto será o centro do sermão. Depois eu vou contextualizar a gente dentro da história e nós vamos tirando algumas lições, ok? De dentro desta história nós vamos tirando algumas lições. A palavra de Deus diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou então a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, versículo 6, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou.
Que triste história. Mas contextualizando a gente dentro dessa história, o Senhor Deus, num determinado momento, cria Adão. E o Espírito de Profecia diz que Adão tinha em torno de 4 metros. Imagina um homem de 4 metros. Qual a largura dele? E dentro daquela criação, ele percebeu que Adão estava ali colocando nome nos animais, colocando nome nas plantas, nos frutos. E ele viu que havia criado um par. E que não seria bom que Adão estivesse só. E nesse momento Deus cria um maior problema para Adão. Fez Adão dormir, tirou de sua costela um pedacinho e fez um problema de pelo menos uns 3,80 metros, eu acho. Linda, maravilhosa. Eva. E eu creio que quando Adão acordou, ele ficou extremamente apaixonado por ela. Senhoras e senhoritas, vocês são o maior problema na nossa vida e a gente gosta, tá bom? Sem vocês não teria um brilho como nós temos hoje, tá certo? Mas eu creio que quando ele olhou para Eva, ele deve ter se apaixonado. Eu tenho uma tese com relação a essa paixão por Eva. Quando Eva comeu do fruto, ela trouxe para Adão. Adão poderia dizer, não, eu não vou comer do fruto, porque Deus disse para eu não comer. Mas ele, com a possibilidade de perder Eva, comeu do fruto. Fala que isso, mulheres, não é paixão. Ele estava apaixonado. E a gente faz qualquer coisa quando nós estamos apaixonados, não é verdade? Vocês sabem disso, eu sei. Mas isso aconteceu com aquele casal. E no ambiente de pecado, eles tiveram os 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, Abel, o mais novo. E eu fico aqui imaginando que o Senhor deve ter visitado várias vezes, não só o casal, porque a Bíblia fala que na viração do dia o Senhor vinha visitar o casal. E eu fico imaginando que quando nasceu os 2 filhos, essa visita de Deus era um pouco mais intensa. Até porque os pais não sabiam como cuidar dos filhos. E quem ensinou para os pais a cuidar das crianças foi Deus. Você parou para pensar que Deus pegou no colo Caim e Abel? Você parou para pensar que ali, além dos pais, Deus ensinou todas as coisas que aquelas crianças sabiam? Deus ensinou as coisas físicas, as coisas fisiológicas, as coisas espirituais. Quem sabe Deus em pessoa. E a Bíblia não fala nada disso. Eu estou aqui, lógico, conjecturando. Mas eu fico entrando na mensagem e na história. E fico pensando no que aconteceu. E quem sabe Deus tenha ensinado as coisas espirituais da forma como eles sabiam. Quem sabe eles viram ali, aí os pais fazendo o sacrifício do cordeiro. E eles aprenderam que um Salvador viria, Jesus viria futuramente para morrer na cruz e para salvar o planeta que os seus pais impuseram quando pecaram. Eu fico aqui imaginando a alegria de Deus com aquelas crianças. Sabe a alegria de um pai quando vê a criança brincando, quando vê a criança fazendo aquelas brincadeiras, ou falando as primeiras palavras, ou dando os primeiros passos? Eu fico imaginando Deus vendo aquelas 2 crianças crescendo. E quem sabe, meu querido amigo, meu querido irmão, Deus ensinou tudo, inclusive o sacrifício do cordeiro, por que deveria ser daquele jeito. Eu começo aqui a tirar algumas lições, porque no final da história, o Senhor Deus pede ali
que eles façam sacrifício. Agora eles estavam grandes e eles eram os responsáveis pelo sacrifício. E quem sabe os dois prepararam o altar, um do lado do outro. Prepararam as pedras em cima do altar. Prepararam toda a volta de cada altar. E de repente Caim chega com os frutos da terra, lindos frutos, porque ele era um agricultor, e coloca em cima do altar. E Abel chega com o cordeiro, com as partes gordas de um cordeiro sacrificado, e coloca em cima então do outro altar. Quem sabe Abel tenha olhado para Caim e pensado com ele: o que você está trazendo? E a primeira lição que eu começo a tirar desta história aqui: eu e você crescemos muitas vezes no ambiente dentro da igreja, aprendemos as mesmas coisas, aprendemos as mesmas doutrinas, os mesmos princípios, aprendemos as mesmas lições, e num determinado momento lá na frente, eu não sei porquê, nós apresentamos um sacrifício totalmente diferente daquilo que Deus quer. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Eles não cresceram vendo o sacrifício que Deus ensinou a eles, o sacrifício que o pai fazia matando o cordeiro. Por que então Caim traz ali os mais belos frutos, desobedecendo tudo aquilo que Deus havia pedido? E eu fico imaginando Abel então fazendo aquela linda oração, e uma coluna de fogo, quem sabe, desce do céu e consome todo o sacrifício ali de Abel. E quando Caim foi fazer ali a mesma oração, nada aconteceu. A palavra de Deus e a história diz que Abel correu para o irmão mais velho e disse: por favor, volte aos caminhos do Senhor. Você precisa obedecer ao Senhor aquilo que ele havia pedido. E Caim, por ser o mais velho, achou que não precisava ouvir o mais novo. Naquele momento em que ele ofereceu o sacrifício, aquele sacrifício que Deus não havia pedido, representava as obras de suas mãos. Enquanto Caim oferecia um sacrifício representando os méritos de Cristo, que Cristo morreria na cruz no futuro para salvar a humanidade, para salvar a mim e a você, e para salvar eles também da perdição. Estas lições nos mostram que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, aprendendo as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas, nos 10 mandamentos, na volta de Cristo. Aprendemos tudo igual, as mesmas doutrinas, os mesmos princípios, mas podemos seguir um caminho completamente diferente daquilo que Deus pediu para mim e para você. Este foi o caso de Caim. A história ainda continua nos contando que o rosto de Caim, ele se transtornou. Você já viu quando alguém fica muito chateado, com muita raiva do que aconteceu, e o rosto se transtorna? Tem gente que sabe disfarçar bem, né? Eu, por exemplo, não sei disfarçar. Quando eu não gosto de uma coisa, está aqui no meu rosto. As pessoas vão olhar, vão falar: o Júnior está chateado com alguma coisa. Mas algumas pessoas têm o dom, o talento de disfarçar bem isso, mas Caim não conseguiu disfarçar. E a palavra de Deus diz que ele, o próprio Deus, se chegou num determinado momento a Caim e perguntou assim: por que o seu rosto está transtornado? E vocês sabem por que Deus perguntou isso para Caim? Porque depois que aconteceu aquele problema de Deus não ter aceitado o sacrifício, Caim convidou Abel para ir ao campo. E ali ele, chegando ao campo, atacou o seu irmão e o matou. E Deus sabia disso. E aqui eu tiro uma outra lição. Abel, ele morreu não porque ele havia feito alguma coisa, mas Abel morreu pelo que ele era. Meu querido amigo, meu querido irmão, nesta vida você pode ser afligido e atacado, não por você ter feito alguma coisa, mas pelo que você talvez seja. Pela tua postura, pela o seu cristianismo,
pela sua bondade, pela sua competência. Talvez você vai ser atacado pelo que você é e não pelo que você fez. Esta é uma história que a gente pode tirar esta lição de dentro dessa história. Caim atacou Abel sem ter culpa, sem Abel ter culpa de nada. Simplesmente pelo que Abel era. E quando ele volta então para a cidade do campo, o Senhor aparece ali para ele e pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? E essa é uma pergunta que eu faço para você como igreja, porque você tem aí pessoas sentadas ao seu lado. Aonde está o seu irmão? Porque se os nossos irmãos, a salvação dos nossos irmãos não fosse importante, o Senhor Deus não tinha perguntado para Caim: aonde está o seu irmão? Queridos, a salvação, nós temos responsabilidade na salvação do nosso próximo, e o próximo está aqui do seu lado dentro dessa igreja. O Senhor pode estar perguntando para você: meu querido amigo, filho, aonde está o teu irmão? Você tem uma responsabilidade para com o seu irmão que está aí ao seu lado. Essa é uma outra lição que nós podemos tirar da história de Caim. E Caim respondeu ironicamente para Deus: acaso eu sou guardador do meu irmão? O Senhor Deus sabia tudo o que estava passando com Caim. Sabia o que ia no seu coração. Sabia o que ele tinha feito. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Talvez eu esteja fazendo o sermão nesta manhã para falar aquilo que eu vou falar agora. Talvez todo esse escopo do sermão se concentre nisso que eu vou falar agora. Eu quero que você preste atenção. Qual é o espírito que você está desenvolvendo? O espírito de Abel ou o espírito de Caim? Você sabia que você vai ficar fora do céu se você não mudar, se você estiver desenvolvendo o espírito de Caim? O espírito de profecia, Patriarcas e Profetas diz que Lúcifer desenvolveu um espírito de discórdia, um espírito de presunção, um espírito de arrogância, um espírito de falta de contentamento e de reclamação no céu. E Caim desenvolveu o mesmo espírito que Lúcifer. E você acha que vai chegar ao céu se você não mudar esse espírito que talvez você esteja desenvolvendo? Eu confesso para vocês que eu tenho sido um reclamão por natureza. Mas Deus tem colocado pessoas no meu caminho para que eu mude este espírito. Porque eu tenho certeza que se eu não mudar esse espírito, eu não vou estar entre os salvos. E Deus, me conhecendo, Ele está fazendo uma obra na minha vida. Eu quero nesse momento que você reflita qual é o espírito que você está desenvolvendo. Lá no céu, Lúcifer desenvolve ali um espírito de rebeldia, de confronto com o Criador, de culpar o Criador por todas as coisas. E a mesma coisa acontece com Caim. A história conta que Abel, ele aceitava aquela maldição imposta sobre o planeta por causa do pecado de seus pais. E ele aceitava o Salvador que viria para morrer na cruz do Calvário, para salvar o planeta daquela maldição. Enquanto Caim não aceitava as consequências do pecado. Caim, na verdade, queria ali uma isenção do pecado. Desobediente, reclamão.
qual é o espírito que você está desenvolvendo. Para vocês terem uma ideia, o Senhor se achega a Caim e diz que da forma como Lúcifer foi expulso do céu, ele também seria expulso ali daquele lugar. E eu quero convidar você para ler a continuação desta história, lá em Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 4, no versículo 9 em diante. Abriram, acharam. Vamos ler o que a palavra diz? Gênesis 4, no versículo 9 em diante. Diz assim: Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais de sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse então Caim ao Senhor, preste atenção nisso: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Eu não quero trazer aqui somente um sermão de advertência, mas eu quero trazer aqui também um sermão de esperança para nós. Vocês acham que Deus, que carregou Caim no seu colo, e Abel também, não estava com o seu coração cortado ao expulsar Caim daquele lugar? Você acha que Deus não estava triste em ver um filho tomando um caminho completamente diferente daquele caminho que ele queria que o filho tomasse? Você acha que Deus, ao expulsar Caim daquele lugar, não ficou, quem sabe, apesar de sua onisciência, não ficou, quem sabe, com a esperança de que ele voltasse aos seus caminhos? O Espírito de Profecia diz, no livro Patriarcas e Profetas, diz que toda a descendência de Caim, pelo fato de ele ter se afastado de Deus, sofreu com a distância do Senhor. E aqui eu quero tirar uma outra lição. Muitas vezes aqueles a quem nós amamos não virão para os braços do Senhor por causa de mim e por causa de você. Caim se afastou completamente de Deus e a sua descendência se afastou completamente do Senhor também. A nossa postura diante daqueles que nós amamos, diante daqueles que nós conhecemos, farão a diferença para eles estarem dentro da igreja ou se achegarem ao Senhor. Porque se você tiver um espírito de Caim diante dessas pessoas que não conhecem a Deus, você vai afugentar estas pessoas dos caminhos do Senhor. Quem quer ficar ao lado de um cristão e um cristão reclamão? Um cristão pessimista? Um cristão que não acredita no poder do seu próprio Deus? Você, ao se relacionar com as pessoas lá fora, pode fazer a diferença para a salvação ou para a perdição delas, porque talvez elas não vão querer conhecer o Deus que você serve. Mude
o caminho, mude, faça a conversão do seu coração, se transforme. Se você não conseguir, peça a Deus, por favor, Senhor, transforme o meu coração. Não permita que o seu rosto se transtorne como o rosto de Caim. Mas a esperança que eu quero trazer nesta manhã é que Deus ama a gente em toda e qualquer circunstância, mesmo nós tendo o mesmo espírito de Caim. Se você for até o versículo 17, aí eu deixo uma lição de casa para você analisar a Bíblia, estudar a Bíblia, até o versículo 17. São os últimos momentos que a Bíblia fala sobre Caim. E vocês sabem o que acontece nesses últimos versículos? Deus coloca uma marca em Caim, e Caim não entende que aquela marca é para a sua própria salvação, para que ninguém mate Caim. Porque Deus coloca uma marca e diz assim: aquele que matar Caim receberá 7 vezes mais aquilo que Caim recebeu. Caim, ele é protegido por Deus, porque as pessoas daquele mundo de então, um mundo que não tinha muita gente, mas sabiam o que Caim havia feito com Abel, com certeza queriam vingar o seu irmão Abel e matariam Caim, mas o Senhor não permitiu. Aquela marca foi ou não foi uma benção, na verdade? E nós não enxergamos isso, que às vezes Deus coloca algumas coisas na nossa vida, mas que são bênçãos que a gente não consegue enxergar. E o texto continua dizendo que Caim teve a sua mulher, teve relações com sua mulher e teve um filho, e ele colocou o nome do filho de Enoque. Quer maior bênção do que você ter uma esposa e filhos? Quer maior bênção que você ter uma família que ame você, que cuide de você, que você cuide dela? Vocês não sabem o que é ter uma família dividida, separada. Deus nos deu a bênção do casamento, a instituição do casamento, junto com a instituição do sábado lá no Éden. E eu creio nesta instituição como felicidade para mim e para você. E Deus deu a Caim a maior felicidade que ele poderia ter. A Bíblia fala que os filhos são frutos do ventre como galardão e flechas. Quem tem muitas flechas dessa nunca está sozinho. São presentes de Deus para nós. Os filhos são presentes de Deus para nós, apesar que eu não sei o que é isso, porque eu não tenho filhos. Mas eu creio que os filhos são presentes de Deus. Eu quero dizer para você: valorize, faça de tudo para salvar os seus filhos. Além da bênção que Deus deu, da proteção pela marca, além da bênção que Deus deu da esposa, além da bênção que Deus deu do filho, Deus deu prosperidade para Caim. Ele estabeleceu uma cidade. Que amor é esse que dá tudo a uma pessoa que mata o irmão, que se afasta dos caminhos de Deus, que quer fazer as coisas com as suas próprias mãos, com as suas próprias obras? Mas Deus ama Caim profundamente, por isso que ele é o amado do Senhor. E eu quero dizer para você, nesta manhã, se você foi longe demais como Caim, se você tem desenvolvido no seu coração o espírito que ele desenvolveu, acredite, Deus ama você como amou Caim. E ele espera todos os dias que você transforme o seu coração, que você deixe de murmurar, que você deixe de reclamar, que você acredite nele, que você volte para os caminhos do Senhor, como Caim, como ele ficou esperando Caim, e Caim não apareceu. Sabe o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, onde o pai fica à beira do caminho, vendo se o filho estava voltando. Eu fico assim imaginando, é lógico que isso não está escrito, mas eu fico aqui conjecturando e imaginando Deus olhando à beira do caminho, se Caim voltava ou não. Mas a inspiração diz que Caim não voltou. Qual vai ser a tua
escolha, meu amigo e meu irmão. Deus me incomodou nesta manhã para falar este sermão, porque talvez alguém aqui precise ouvir isso e precise se transformar, porque senão não estará no céu. Essa que é a verdade. Lúcifer teve esse mesmo espírito, foi expulso. Você acha que a gente, com um pouquinho desse espírito, vamos alcançar o céu? Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos, se não conseguirmos a transformação, pedirmos a Deus que nos ajude a termos o espírito desenvolvido por Abel. Perceberam como nós somos muito mais parecidos com Caim do que com Abel? Eu fico imaginando Deus formando o homem, aquele amor, mesmo sabendo tudo que ele faria. Deus construía ali o boneco, se ajoelhou ao chão para poder colocar o barro, a água, quem sabe misturar e fazer aquele boneco e soprar o fôlego de vida nas narinas. Eu fico imaginando que esta foi a única criatura que Deus colocou às suas mãos, porque ele somente falava. E quem sabe na cabeça de Deus ele ficava pensando: quem que vai ouvir esse som que enche o ar lindo dos pássaros? Quem vai ver estas luzes que eu criei? Mesmo sabendo que você pecará, que você se distanciará de mim, que você criará um espírito que não vai me agradar, eu vou criar você e vou arrumar aí um plano, que é o plano da redenção, para poder te salvar. Quem sabe ele estava ali formando o boneco, Adão, e conversando com Adão, dizendo todas essas coisas. E quem sabe quando você estava na barriga da sua mãe, Deus estava falando a mesma coisa para você. Apesar de você vai fazer o que eu não gosto, eu vou criar você, eu vou dar vida para você. É isso que Deus estava falando para Adão e também está falando para você nesta manhã. Meu querido amigo, meu querido irmão, o Senhor deve cobrir você de bênçãos. Olhe para a sua vida, todas as coisas que você tem até agora. Tenha um espírito de contentamento, porque Deus ama você e Ele sabe o que é melhor para dar ou não para você. Às vezes você almeja posições, almeja dinheiro, almeja bens materiais, mas Deus quer dar para você uma coisa completamente diferente. Deus almeja dar uma coisa muito maior que eu e você como ser humano não conseguimos enxergar. Assim como Caim não conseguia enxergar, já Abel conseguia vislumbrar a salvação, a nova terra, a vinda de Jesus. O tempo que nós estamos passando aqui é muito pequeno, perto daquela imensidão e aquele infinito de eternidade que Ele quer nos dar. Eu quero convidar o meu amigo Caco. Eu chamo ele de Caco porque é um apelido de amigo, né? Mas o nome dele é Marcos. E nós vamos cantar nesta manhã uma canção que fala sobre a criação. E esta canção, ela fala aqueles momentos em que Deus estava criando o ser humano, que insistiu em criar o ser humano. E ele perguntava assim: quem ouvirá o som que enche o ar, que eu vou fazer, que eu vou estabelecer? Quem verá a radiante luz que eu vou criar? Ele estava nesses momentos insistindo com Adão e com Eva e com Caim também. E ele está nesta manhã também insistindo comigo e com você. Preste atenção na letra desta canção. Eu gostaria que você refletisse o amor de Deus por mim e por você, mesmo nós sendo o que somos. Vamos ouvir. Quem sentirá o vento de verão que sobre os rios vem soprar? Quem sentirá
mistério que move-se em mim. O paraíso aqui e tudo que vem está em meu ser. Expressar meu amor por ti. Minha eu quero lhe dizer em pura crença, em puro louvor, meu coração, meu ser pertencem a ti. Vamos colocar de pé. Que nós possamos dizer ao Senhor: o meu ser e o meu coração, Senhor, pertencem a Ti. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento emocionante onde nós ouvimos a Tua voz através desta canção, queremos dizer ao Senhor que o nosso ser e o nosso coração, ele pertence a Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que, por favor, nos ajude a mudar o nosso coração e os nossos caminhos. Se estivermos desenvolvendo o espírito de Caim, por favor, Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, porque ele pertence a Ti, Senhor. Nós gostaríamos de colocar nesta manhã, Senhor, a igreja de Monte Belo nas Tuas mãos. Que estas pessoas possam sair daqui mais cheias do Deus Espírito Santo do que quando aqui chegaram. E que esta mensagem possa fazer a diferença na vida delas, que elas possam refletir durante a semana e os dias que se seguem sobre qual espírito elas querem desenvolver, um espírito de confiança no Senhor ou um espírito de ingratidão. Por favor, coloque no nosso coração a mudança necessária para podermos subir aos céus com o Senhor e passarmos uma eternidade com o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, porque eles nos separam do Senhor. E que o Senhor possa voltar muito em breve para vermos o Teu rosto e estarmos com o Senhor nesse paraíso que será restabelecido pelo Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.